O último episódio de Falcão e Soldado Invernal entrega a ação que prometeu, responde algumas questões, estabelece pontas para próximas tramas de maneira bem amarrada, desenvolve o lado humano e social de maneira excelente e mostra uma Marvel cada vez mais corajosa e fiel às HQs. Ficou curioso para saber por que eu acho tudo isso? Qual é a minha análise sobre esse episódio e a série como um todo? Bem, só tem um jeito de você descobrir, ficando aqui no vídeo e acompanhando a minha análise. Então, se você quer saber a minha opinião sobre a série, vem comigo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carsten Magalhães, sejam muito bem-vindos ao Geekflix. E antes de começar o vídeo, só um lembrete, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois isso ajuda bastante o canal cada vez crescer e fazer com que o conteúdo cada vez seja melhor, tenha mais qualidade de edição, de câmera, de filmagem, tudo. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal com todos os seus amigos, por favor, pois isso vai me ajudar e ajudar vocês, porque vocês vão receber mais conteúdo e com a qualidade cada vez mais superior. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O que falar desse episódio final? Esse episódio final me surpreendeu bastante, porque eu confesso para vocês que, baseado em que a série tinha várias pontas para se amarrar, tinha várias tramas para se desenvolver e ao mesmo tempo deixou um final no qual os apátridas, junto com Batroc, invadiu o CRG, a reunião do CRG, para poder ali trazer o Sam e ter a batalha, o confronto entre eles, o John Walker revoltado, fazendo um escudo. Eu imaginei que esse episódio ele ia ser completamente voltado para a ação, no sentido de que a maior parte do tempo dele seria voltado em cenas de luta, combate e teria um pouco tempo para poder desenvolver diálogos, questões que são importantes, mas que provavelmente seriam deixadas de lado. Foi isso que eu imaginei quando eu fui dar play no episódio. Porém, eu fui surpreendido e eu gostei bastante, porque o episódio ele conseguiu equilibrar muito bem a questão da ação e ao mesmo tempo desenvolver a série. Ele conseguiu trazer muito mais do que a gente esperava, que era boas cenas de ação, lutas épicas. Ele consegue trazer diálogos, ele consegue desenvolver as questões humanas, ele consegue fazer tudo isso em 52 minutos de uma maneira muito bem feita, muito bem orquestrada. E os produtores executivos, roteiristas, diretores, todo mundo que participou da produção e criação da série está de parabéns, porque eles conseguiram realmente entregar algo que foi além das minhas expectativas e que acabou tirando todo o medo que a gente tinha de que talvez a série acabasse de uma maneira em que deixasse um gosto de que era o mais negativo, no sentido de que deixasse algumas tramas importantes, alguns diálogos, algumas cenas de lado e fizesse que a gente sentisse que a série podia entregar mais. A série conseguiu fazer tudo nesses 52 minutos de episódio muito bem feitas. Primeiro ponto que eu queria falar, além desse aqui, tivemos a revelação não tão reveladora de que a Sharon Carter era de fato a Mercadora do Poder. O Mercador do Poder, no caso, a gente pode chamar também de Mercadora do Poder, né? Então, essa questão da Sharon, nos últimos episódios estava cada vez mais evidente que ela poderia ser mais o Mercador do Poder. Porém, foi legal a gente ver como foi revelado isso aqui no episódio. E é interessante porque ao mesmo tempo que a Marvel fez um plot, ela não fez porque era algo que ela estava ali entregando, deixando a gente já raciocinar e pensar que ela era. Como eu falei no último episódio, eu já imaginava, mas não quis carimbar aqui que ela era Mercador do Poder, para poder não voltar aqui nessa semana e dizer, pessoal, estava errado e tal. Não gosto muito dessa questão. Mas a série ela soube desenvolver a trama da Sharon e é interessante como ela mostrou ali o desenvolvimento da personagem. No início a gente tem uma ideia de que o Mercador do Poder é alguém frio, alguém calculista que só quer ali os seus próprios interesses e tal, e que a gente não imaginaria que poderia ser alguém com o passado como o da Sharon. Mas ali, de acordo com os episódios, nesse aqui ficou mais desenvolvido a questão da Sharon ser a questão ser a Mercadora do Poder. E ficou bem interessante, porque ao mesmo tempo em que a personagem é de fato motivado pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias ações,
E ela realmente, sem dúvidas, ela comete crimes, é uma traficante ali de obras e tal. Ao mesmo tempo a gente vê um desenvolvimento humano da personagem. A personagem não é alguém que está completamente perdido, alguém cruel totalmente, que está ali fazendo tudo isso por uma motivação mal, alguém que está quebrado, que está decepcionado e que por isso acabou tomando esse tipo de lado. Foi para essa questão de se transformar na mercadora do poder. Então eu gostei bastante de como um episódio desenvolveu isso. E falando logo sobre o ponto alto do episódio, que é logicamente é o Sam Wilson, o Capitão América. O episódio já mostra desde o início ele com a roupa do Capitão. Eu gostei isso bastante, a roupa dele, do Capitão América. Não ficou enrolando para mostrar. É interessante quando a série ou o filme desenvolve a cena até para mostrar o personagem, o herói com um uniforme novo, com um background novo, de uma maneira assim bombástica. Porém, aqui eles conseguiram fazer isso, mas sem enrolar. Eles trouxeram logo de início e foi algo bem bacana, até porque teve os vazamentos dos brinquedos, de imagens do personagem, então muita gente já sabia. Eu não tinha visto ainda o vazamento do uniforme, então a surpresa para mim foi melhor, a expectativa foi maior em ver o Stan uniformizado. Então, logo no início do episódio, a gente vê ele já assumindo o manto do capitão, com orgulho de dizer, a boca cheia de dizer que ele é o Capitão América, e foi sensacional. Tantas cenas de luta dele com o Batroc, quanto a questão do discurso que ele fez ali, e que forma de fazer com que o personagem faça um discurso, passe uma mensagem de maneira que não fique forçado, que fique bem construído. A Marvel está de parabéns por conseguir fazer isso, porque ali tem toda a construção, tem toda uma lógica. Ele não só convenceu o governo porque ele conseguiu tirar um lado bom dos governantes e conseguiu fazer com que eles pensem de maneira humana. Não é só essa questão. A gente pode ali observar, ficou bem claro que a mídia estava cobrindo ali toda a situação. Então o discurso dele não é algo fictício demais ou algo que não tenha sentido porque que tocou os governantes. Tem a questão de que ele falou a verdade, ele falou que eles poderiam fazer mais, é questão de esforço, e ele falou isso para frente das câmeras. E a gente sabe que a mídia tem muito poder com relação à ação dos governantes de empresa, ainda mais quando se trata dos Estados Unidos, que é um país que se vende pelo status, por mídia. Então, a maneira que a Marvel soube fazer o discurso dele, que é bem tocante também, o Anthony Mackie consegue refletir toda a mensagem que ele está passando ali como ser bem cadenciada, bem realmente convincente e coerente, junto com a plataforma que foi colocada ali. A plataforma não, a situação em que foi colocada ali para que ele fizesse aquele discurso. Foi sensacional. Outra coisa muito boa também foi ver ali a homenagem ao Isaiah Bradley. Foi muito necessária, foi bem emocionante e a Marvel ela tinha que realmente fazer isso porque foi algo que acrescentou muito na trama e na mensagem que a série quis passar. O Isaiah ele não é um cara que tava amargurado sem motivo, ele não era um rebelde sem causa, ao contrário, ele é alguém que sofreu muito, que só teve na vida sofrimento e desprezo. Então é normal que ele sentisse aquele medo, aquele repúdio por tudo o que estava acontecendo ali pelo governo, pela ideia de ter um homem negro com o manto do Capitão América. Mas a forma em que o Sam vai ali com paciência, chegando no personagem, tentando tocar, mostrar que não pode desistir. E a forma em que foi feita ali a homenagem no final, com o monumento dele ali no museu, foi muito bom, foi muito bonito, eu gostei bastante. Foi algo que acrescentou muito e para os fãs de quadrinhos também foi muito bom porque a gente sabe que ele nos quadrinhos é na verdade o primeiro Capitão América, não Steve, como foi feito o retcon alguns anos atrás. Então ver ali essa homenagem a ele é uma referência também às próprias HQs, então foi algo muito bom. Falando como a série como um todo também, como eu disse que eu iria citar, a série do início ao fim consegue captar toda a essência dos personagens de maneira bem cadenciada, bem coerente. O Sam e o Bank foi desenvolvido de maneira muito bem. A trajetória do Sam, a trajetória do Bank e a trajetória do Walken, quem diria? Eu não imaginava de verdade que o personagem ia ter esse fim. E foi muito bem feito esse fim. Esse fim, na verdade, que é um novo começo, né? Mas a gente diz esse fim se referindo à questão de como ele estava até então.
Então eu achei muito bom e interessante como eles conseguiram fazer isso. Porque até então, antes de assistir esse episódio, eu não fazia ideia de que a Marvel conseguiria trazer essa redenção por Walker tão cedo. E foi algo que foi feito de uma maneira tão bem feita que você em momento nenhum vai achar forçado ou que não faz sentido. Condiz com a jornada do personagem. Porque se você parar para observar, se você for de coração limpo realmente, o Walker, desde o início, embora ele tenha tomado atitudes erradas, seja impulsivo e algumas vezes muito agressivo, mas ele tem um coração que não é ruim, ele está ali querendo fazer o certo. E, como eu já disse antes em outras reviews, em outras análises, ele também é uma vítima da própria situação em que as guerras fazem com os soldados, que é traumatizar, deixar eles de maneira que eles ficam ali o tempo todo alertas, alguns, outros psicóticos, caóticos. Então é muito reflexo do que a guerra faz com do que com os personagens, não, com as pessoas na vida real. Então o Walker teve um fechamento de arco e um início de um novo arco de maneira muito bem feita. Eu não esperava que isso seria dessa maneira, que aconteceria agora. E foi muito bom ver ali aquela cena em que ele abdica ali do escudo que ele fez para poder salvar as pessoas. Representa muito ali que finalmente ele superou a questão de ser o Capitão América e de que ele está disposto agora a realmente fazer o que é certo, a fazer o bem. E foi interessante ali ele interagindo com o Bucky, assinando a cabeça quando o Sam estava fazendo o discurso e reconhecendo de que realmente o Sam era o Capitão América, não ele. Ele está ali tranquilo com a situação. Também foi bom ver o Sam e o Bucky também dando uma chance a ele. Quando percebeu que o personagem estava querendo fazer o que era certo, eles não agiram com julgamento ou não deixaram o personagem interagir ali com eles. Eles realmente conseguiram superar todas as questões que tiveram ali ao longo da série. E tivemos até um tapinha no ombro do Bucky e do Walker. Então, a trajetória do Walker também foi muito bem feita. O Zemo foi bem caracterizado do início ao fim. Não perdeu em nada a essência do personagem. Tem gente que diz que ele perdeu por causa de uma cena de dança de 2 segundos. Gente, eu não consigo entender isso. Quando aquela cena tem um contexto que era... Eles estavam numa festa, tinham que disfarçar. E que o personagem continua sendo o que é. As pessoas têm que entender também. Outro ponto é que o Zemo, no CM, em momento nenhum, é como o Zemo nos quadrinhos, que é um cara nazista, um cara cruel, porque ele nasceu cruel e que tem uns ideais realmente bem errados e tortos. Aqui no CM é diferente. Ele era um cara que, de repente, teve sua família tirada de si, seu país destruído, e por isso acabou tomando as decisões que a gente já conhece, se tornando o que ele é. Mas ele não é como a versão dos quadrinhos, então a sua contraparte. Então foi muito bem feita a trajetória do Zema. Ao final ali com o Mordomo fazendo o que era da vontade dele e ele feliz ali, tirando um sono tranquilo. Condiz muito com o personagem, a jornada dele ali na série. A Carly também, Morgenthau, teve um final que eu imaginava, que foi ali que infelizmente o Sam não conseguiu salvar ela, pelo menos não o suficiente para que ela ficasse salva, mas não por falta de mérito dele ou por falta de oportunidade. Ele tentou, mas realmente a personagem já estava inserida ali no círculo de ódio e de revolta tão grande que infelizmente não teve salvação e acabou morrendo. No final ali, nos seus últimos minutos de vida, reconheceu que estava fazendo errado, lamentou, mas não vai ter mais oportunidade de ter a segunda chance. Eu imaginei que seria assim e também gostei de mostrar que o Sam ele não tem culpa nenhuma pelas ações que ele tomou, que ela tomou, a forma que foi finalizado o arco dela e como também o Sam responsabiliza também o governo por isso. Não na questão de dizer que ela era uma vítima total e que o governo criou a Carly e que só ele era o culpado, mas não quer dizer que ele também foi um dos fatores, porque como ele falou, assim como teve a Carly, se eles não tomarem uma ação, se eles não tomassem uma ação, ia chegar uma Carly 2.0 e ela ia fazer muito pior, porque o que ela fez realmente foi surpreendente. Ela conseguiu fazer algo que dificilmente outro grupo faria com tanta determinação, tanto número pequeno, porque no início os apátridas são um número muito menor. Ali, quando eles têm ali o Betro, que nesse episódio que eles realmente ficam mais poderosos, mas eles são pequenos em número, então, em influência, então foi realmente surpreendente.
E foi interessante como o Sam conseguiu captar a parte boa, a parte interessante da personagem para refletir isso nas pessoas. O arco do Bucky também foi muito bom. Foi ótimo ver ali ele dando, enfim, uma paz ao o pai do rapaz que ele, como soldado invernal, acabou ali eliminando na época que ele estava controlado pela Hydra. Foi algo necessário, algo que vai ajudar ali o personagem a ter paz. Como a gente viu ali, né? Nas últimas cenas, ele tendo ali um relacionamento de amizade com o Sam mais construído, interagindo com as crianças, com os amigos do Sam, os familiares. Foi muito bom ver que o personagem está mais leve. E também outra trajetória que foi muito bem construída também foi dos seus próprios coadjuvantes, que não participaram hoje nesse episódio, não estavam nesse episódio como o Lemar, mas que foram importantes para o desenvolvimento de cada personagem. Assim como o Zemo, ele não apareceu muito, mas ele também é importante para a trama, porque o Lemar ele foi importante para o desenvolvimento, no caso o regresso do Walker, mas ao mesmo tempo a redenção, porque ali a gente viu no penúltimo episódio de quando ele estava ali refletindo com um certo remorso pelo que ele tinha feito, a gente vê que ele está ali lembrando do que o Lemar falava com ele, que ele tomava decisões certas no calor da batalha, que ele conseguia ser alguém que realmente tinha boas intenções, mas ele estava ali tomado por ódio e sentimento de vingança. Porém, nesse episódio ali, quando ele viu, ele teve um momento de escolher entre o certo e errado, se vingar puramente ou fazer a diferença, salvar pessoas, e ele resolveu salvar. Ali não mostrou, mas com certeza ele pensou no amigo, em tudo que o amigo falava e que representava para ele. Então foi um dos fatores que fez ele mudar e realmente ter essa redenção. Foi muito interessante. O Zemo também, ele é outro personagem que ajuda na trama do próprio Bucky e do Sam, porque o Bucky se esforça cada vez mais desde que ele soltou o Zemo para mostrar que ele não é mais o soldado invernal, que ele não é mais controlado pelas fantoches, como o fantoche da Hydra, que ele não é mais controlado pelo ódio, e isso vai mostrando a cada tempo que ele está ali tentando ser uma pessoa normal, tentando ser uma pessoa que pode responder com outros meios, com diálogo, com negociação, como ele tentou fazer com a Carly. O próprio Sam, que o Zemo fica ali insistindo que a Carly não tem jeito, que só tem uma solução, embora ela tenha tido realmente um final que o Zemo previu, mas não foi pelas mãos do Sam. O Sam até o final fez o que pôde. Antes foram importantes também para a trama de uma maneira muito bem escrita, muito bem dirigida. Outra coisa que você também tem que comentar, e com certeza você achou muito boa, pode falar aí qual foi sua cena preferida nesse episódio e na série como um todo, foi a cena de ação. Só teve uma que eu achei que poderia ser melhor, que foi a cena que o capitão aparece... O capitão não. O John Walker, o agente americano, aparece para lutar ali com o Sam e o Bucky junto contra os apátridas no caminhão, que ficou um pouco apressada, assim, um pouco estranha. Mas tirando aquela cena, todas as cenas de luta foram bem desenvolvidas, bem coreografadas. Aqui as cenas aéreas com o Sam. Now this is more like it. It's the same, but black. Yeah, well, Yeah. things are about to get weird. So when they do, we're not gonna need a Captain America. We're gonna need a US agent. Parabéns a ele. Vai que alguém me assiste, né? Nunca se sabe. Eles mereceram realmente demais, porque conseguiram entregar um trabalho muito bem feito. Então, Capitão América e o Soldado Invernal, como terminou nos créditos, eu achei muito bom também esses créditos. Ele terminou de uma maneira que foi realmente entregue com uma preocupação em entregar algo bom, algo belo para os fãs, e que conseguiu realmente fazer com que os personagens do Sam, o personagem do Bucky, tenham relevância cada vez maior. O Sam, o Capitão América agora, ele tem uma condição enorme de ser o protagonista de uma trilogia ou até mais filmes, sem nenhum esforço. Tenho certeza que se lançarem trilogia, lançarem filmes com ele, vai render bastante. E a série termina de uma forma que tanto pode abrir precedentes para um filme, para trilogias de filmes, como também para uma segunda temporada.
talvez a gente ainda não tenha tido anúncio da segunda temporada por causa desse plot final ali dos créditos. Provavelmente, se tiver uma segunda temporada, eles vão mudar para Capitão América e o Soldado Invernal. Por que ainda não Lobo Branco? Porque, embora o Bucky ali esteja encontrando a paz, tenha já no caminho certo para isso, ele ainda não se desvencilhou totalmente da imagem do Soldado Invernal. Então, ele ainda não teve esse fim de arco passado para poder mudar o seu status. Já o Sam, sim. Então, eu espero muito que tenha uma segunda temporada e que, caso tenha, seja tão bem desenvolvida, tão bem construída como essa. A série, esse final, essa mensagem me lembra muito Pantera Negra, o Chadwick Boseman, no sentido de que ele morreu, mas o que ele construiu na Marvel com o T'Challa, o Pantera Negra, foi algo que ficou como o seu legado de conseguir trazer a inclusão de maneira muito bem desenvolvida, uma mensagem necessária que em nenhum momento fica forçada, como alguns gostam de falar, ou que deixou o roteiro de lado para desenvolver isso. E ele conseguiu passar isso para a Marvel, fazer com que ela tenha mais coragem agora de trazer essas mensagens, de desenvolver mais diálogos, mais momentos humanos e sociais do que a própria ação, até mesmo numa série que seria, em tese, somente de ação. E por isso o Anthony Mackie, o Sam, teve a oportunidade, enfim, de brilhar, de mostrar todo o seu potencial. Então essa foi a minha análise sobre o episódio, sobre a série como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou sobre a série. Se você gostou, se você não gostou, se você discorda da minha análise, não importa, comenta. O importante é que a gente tenha uma resenha bacana aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilha com todo mundo. Deixa o seu like, que eu sei que você sempre esquece, você vai assistir no vídeo e aí esquece de deixar o like e sai. Compartilha para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e te mande depois outros vídeos. Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. O link está na descrição, Twitter e Instagram. Vai lá, me segue, tem notícias, memes, curiosidades, interação, stories, muita coisa bacana no Twitter. Eu faço threads, comento sobre filmes, dou minha opinião. Então você vai gostar bastante de seguir a página no Twitter e no Instagram. Até a próxima, como deve ser.